Cara, a gente queria falar sobre revolução, assim. Belo tema. E por que vocês escolheram esse tema, revolução? Porque é polêmico e porque acho que ele tá permeando muito o EP, assim. Acho que o EP, ele fala sobre isso em absolutamente todas as músicas, apesar de ser um EP bastante romântico. Uhum. Ele fala muito sobre como a gente consegue organizar essa raiva toda, né? A gente tava falando no começo sobre o EP ser um EP de esperança, né? Quando a gente tava em casa querendo compor esse disco, a gente queria, quando a gente estava se criticando como ser político, a gente estava criticando um pouco que raiva é essa, assim, né? Que raiva é essa que a gente sente com tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo que nos anula na luta, né? Porque a gente não fica meio impotente, né? O que eu faço com essa raiva? O que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu faço? Chora na cama só? O que eu faço? E aí a gente queria entender melhor como organizar essa raiva, né? Acho que foi isso que a gente fez antes inclusive de escrever esse EP. A gente tentou organizar nossa raiva, nosso ódio, politicamente mesmo, organizar como a gente pode se organizar em coletivo. E por isso que esse EP vem para falar sobre esperança nas pessoas, assim, porque muitas vezes a gente acha que não tem ninguém fazendo nada, e acho que é isso que nos deixa mais impotente, né? Porque a gente fala, cara, não tem o que fazer, e tem, assim, existe o que fazer, e o que fazer tá nas pessoas, né? Tá no coletivo, tá em você se organizar e entender como em coletivo a gente consegue mudar as coisas, porque sozinho não dá mesmo, assim. E quando a gente se junta, a gente consegue fazer uma revolução. É isso, assim, o EP, em todas as letras, ele pode ser lido como uma ruptura de um relacionamento, sim, porque também é sobre isso, mas também é um EP que fala sobre uma ruptura com o sistema mesmo, assim. Então, desde da confissão de tipo que as coisas como estão não estão funcionando, que do jeito que tá não tô feliz, não faz sentido continuar dessa forma, até falar para as pessoas que se elas já mergulharam de olho aberto numa coisa nova, em realmente conhecer esse mundo todo de organização política, até chegar no final com a música Paz é Párida, que é basicamente um manifesto sobre a paz, sobre a gente não querer muito a paz, apesar de ser um disco que te abraça. Ele é um disco, um EP que fala sobre a paz, sobre o que eles querem, né? Sobre o que eles querem é que a gente se pacifique, que a gente não faça nada. E existe o que fazer, é isso. Mas o que eu achei interessante nesse tema também, que aí eu fiquei pensando, né, quando a gente conversou na pré-produção sobre o tema, que a revolução, fui pegar a definição de revolução, da definição da política de revolução, que é um movimento de revolta contra um poder estabelecido, está no dicionário, que visa promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e morais. Um fato recente, que está bombando até agora, que é a tomada de poder ali pelo Talibã no Afeganistão. E aí eu fiquei pensando, cara, de uma certa forma aquilo é uma revolução, né? Porque ele tirou um grupo que estava no poder do lugar e estabeleceu um outro grupo e tem uma transformação moral, e para pior, para muito pior, mas é um movimento de transformação. E aí eu fiquei pensando na gente aqui, Brasil, no nosso lugar aqui de Brasil, que cara, a gente precisa de uma revolução, precisamos, mas não é uma revolução, na minha visão, claro, não é uma revolução de que precise se pegar em armas. Talvez precise, não sei, eu acho que não, porque é isso que eles querem, na verdade, né? Que a gente pegue em armas. Mas uma revolução dentro da nossa cabeça, né? Dentro da nossa, uma mudança de postura e atitude e de autocrítica também, né? Eu acho que quando a gente coloca em perspectiva, acho que é exatamente assim, a revolução em si, sem uma praxis, né? Sem você entender exatamente onde você quer chegar, ela é só uma revolução. E por isso que essa palavra também está tão banalizada, eu acho, né? Tipo, a gente fala sobre muita revolução, muitas revoluções, e no fim, eu acho que quando a gente se organiza politicamente, entende como fazer, o que fazer, você começa a ter um foco e um horizonte mesmo, né? Um horizonte de onde você quer chegar. Não é uma revolução por uma revolução só simplesmente por tomada de poder, né? É uma revolução no sentido de construir um futuro que é novo, que eu não conheço hoje como mas que
pensado nas pessoas e não no lucro, saca? E não na máquina. Pensado em como que as pessoas conseguem viver juntas em comunidade sem destruir o meio ambiente, sem visar apenas o lucro e não a vida das pessoas. É isso. Não, é basicamente isso. Quando a gente fala de Talibã também, a gente está falando de um coletivo de extrema direita. E existem esses focos, né? E esses coletivos de extrema direita, né? A gente está pautando outra coisa, a gente está pautando... diferente. A gente está pautando bem diferente. A gente está falando de uma revolução da queda do capitalismo. Assim, sendo claro, a gente está falando que esse sistema capitalista, uma ditadura da burguesia, já não dá mais pra gente. Assim, já não dá mais pro Brasil, já não dá mais pro mundo. E a gente está pautando essa revolução, né? É uma revolução de queda do capitalismo e de um futuro socialista, com certeza. E não existe uma evolução também sem uma conjuntura, né? Assim, a gente precisa que todo mundo esteja fazendo junto para que a gente tenha uma conjuntura possível para que se realmente tome o poder no final, né? Não adianta a gente querer tomar o poder agora sem ter uma consciência geral, assim, de classe, de todo mundo, sem uma consciência de classe. Não dá pra gente tomar o poder, porque a gente vai ter um poder muito falho, muito sem perspectiva e sem horizonte, né? Se a gente entende juntos como fazer, com uma conjuntura que permita isso, aí essa evolução vai ser eficaz, eficiente, vai chegar... E do povo, né? Do povo. Um poder do povo, que é em quem ela pertence. Dessa fala de vocês, eu lembrei de eu tô assistindo muita coisa na pandemia sobre minimalismo, que é só ter o que a gente precisa, abrir mão do consumismo. E aí o capitalismo, né, nasceu da Revolução... Não nasceu, mas ele teve o seu... Venceu na Revolução Francesa, que foi a Revolução Burguesa e tal. E a gente teve recentemente no Brasil a explosão do consumismo, e a gente vive hoje uma crise desse pós-consumismo, assim. E esses filmes de minimalismo é bem legal porque eles falam um experimento bacana que pega tudo que você tem dentro da sua casa, bote dentro de uma caixa, ou de várias caixas, e só abra as caixas se você precisar daquilo. Depois de 2, 3 meses você vai ver que 70% das caixas vão continuar fechadas. Achei muito legal isso. E eu já inconscientemente, eu já meio praticava isso, assim. Eu moro num apartamento pequeno, tenho pouquíssimas coisas, e quando fui morar nesse apartamento me desfiz de um monte de coisa, continuo me desfazendo. A gente não precisa ir lá e derrubar um governo, mas a gente pegar esse sistema que a gente foi criado dentro e falar, não, isso não me serve mais, eu vou ter uma postura diferente diante disso e ter mais responsabilidade sobre o que cada um de nós faz, porque a gente também fica esperando muito do outro, né, cara? Fica esperando muito dos outros fazerem e a gente, se a gente fizer, se a gente se mudar, a gente consegue essa transformação. E é isso que você está falando, né? De consciência coletiva. Agora, como arte, como duo, como banda, até porque a gente está falando de música aqui também, como que a gente contribui com isso, além de fazer essa obra maravilhosa que vocês fizeram? E aí também uma pergunta delicada que me ocorreu aqui nesse exato momento. Vocês acabam se expondo também, né? Sim. Vocês acabam virando vidraça, né? As nossas letras e o que a gente quer passar para as pessoas também faz parte da mensagem que a gente quer que as pessoas escutem também, né? Não só como uma forma de expressão em mim mesmo, assim. Já foi, assim, tem músicas assim, beleza, e até minhas mesmo, mas eu não quero também que seja só uma expressão do que eu estou sentindo e só, né? Em algumas, nesse EP exclusivamente. A gente usa a música como uma forma de propaganda do que a gente, para além do que a gente quer se expressar, do que a gente está propondo também. É uma proposição de um debate, é uma abertura de um debate também. Eu imagino assim também. Acho que a arte como comunicação também serve para a gente abrir conversas sobre isso, né? E se não fosse isso, eu acho que... Eu não sei se o 2 de 1 existiria. Assim, a gente sempre quis falar alguma coisa, assim. Acho que eu não sei. Tem uma coisa assim que é uma historiazinha rapidinho que é pra contar, assim, quando a gente... Adoramos histórias. Quando a gente foi lançar o show de lançamento do Ferida Viva, que foi o disco que a gente lançou em 2019,
eu fiz um grande monólogo ali no meio do show, assim, falando sobre uma raiva, né? Uma raiva, simplesmente raiva sem esperança ali. Era uma raiva, puramente raiva contra a LGBTfobia, enfim. E, tipo, fogo nos racistas e fogo, tipo, fui raivoso no monólogo ali. Eu saí do show e o meu pai assistiu o show, meu pai, minha mãe e tudo. E aí meu pai chegou pra mim e disse: você tem que tomar cuidado com o que você fala. Aí eu falei: mas o que o senhor tá querendo? Tipo, por que? O senhor não concorda com isso? Não, eu concordo. Eu só acho que você precisa estudar mais pra você subir num palco e gritar coisas, porque você tá falando com um monte de gente. Você tá hoje falando com 100 pessoas, que era um show pra 100 pessoas ali de lançamento. E 100 pessoas vão sair de lá com essa mensagem. Então você tem que ter muita responsabilidade com tudo que você fala. E aí eu falei: putz, é verdade, muito verdade, assim. Na hora a gente não achou, né? Na hora eu falei: que com Não é raiva só do meu pai enchendo meu saco. Mas aí eu saí de lá e aquilo... Esse EP nasce exatamente dessa conversa, assim. Dessa crítica que eu falo desde o começo sobre quem a gente é como artista e quem a gente é como ser político. Também nasce dessa conversa. Desse papo com meu pai ali, rapidinho, depois do show. O que eu tô querendo dizer é que a arte também é mensagem. Então o que eu subo, quando eu subo no palco ou quando eu faço um EP com uma letra, ela é uma mensagem que eu quero passar pro mundo. E hoje eu tenho certeza que eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu tô falando ali naquelas letras, por conta do meu pai. Mas hoje eu tenho.